Senhoras e senhores, boa noite. A Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, às 19h30, dará início à 18ª sessão solene do exercício de 2014. Conforme Decreto Legislativo número 3, de 6 de junho de 2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Marcos Valle, aprovado pelo plenário, terá início a cerimônia de entrega de honraria ao excelentíssimo senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes, jornalista, pelos relevantes serviços prestados em prol da cidade. No recinto, gostaríamos de registrar a presença dos vereadores. Vereadora Rita Valle. Vereador Antônio Carlos Nunes de Matos, Bugalu. Vereador Jorge Luiz Martim, Jorge do Proerd. Vereador Noi Camilo. Vereador Marcos Valle. E o vereador Paulo Mário Arruda de Vasconcelos. Justificativa de ausência. Prezado senhor presidente e senhores vereadores, impossibilitado de comparecer, solicitamos que seja lida a presente mensagem durante a sessão e dada a ciência ao homenageado, jornalista Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes, de nosso reconhecimento de sua trajetória e orgulho de tê-lo como cidadão bragantino na sessão solene de 28 de novembro de 2014. Justa e merecida homenagem. Marcelo Funke Lossardo, advogado e ex-presidente da Câmara Municipal de Bragança Paulista. O senhor Reinaldo Peluso Esperandio também enviou mensagem de congratulação ao ilustre jornalista hoje homenageado, com o qual teve a felicidade de compartilhar a prazerosa amizade em inesquecíveis tempos de infância e juventude, e oportunamente, impossibilitado do comparecimento a esta justa homenagem, vem por meio desta congratular efetivamente Vossa Senhoria, esperando em breve poder pessoalmente dedicar-lhe um forte abraço. Para assumir a presidência dos trabalhos, convidamos a excelentíssima senhorita Gislene Bueno, digníssima primeira vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista. Convidamos também o excelentíssimo doutor Miguel Ângelo Brandi Júnior, digníssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos para que ocupe o seu lugar no recinto o homenageado, excelentíssimo senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes, acompanhado de sua esposa, excelentíssima senhora Ana Kaplan. Para a abertura regimental dos trabalhos, passamos a palavra à presidente desta sessão, excelentíssima senhorita Gislene Bueno. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 18ª sessão solene do exercício de 2014. Conforme norma regimental, solicitamos a todos que fiquem em pé para a leitura de mensagem da Bíblia, que será feita pelo vereador Noi Camilo. Boa noite a todos.
E diz-nos a palavra do Senhor em Salmo 103, versículo 1. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga em seu santo nome. Amém. Pedimos aos presentes que continuem em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro. Neste instante, gostaríamos de registrar a presença do vereador Leonel Arantes e do vereador Rafael de Oliveira, que já se encontra em plenário. Registramos também a presença do secretário municipal dos agronegócios, Marcelo Perrone Ribeiro, o secretário de Trânsito e Segurança, Arnaldo de Carvalho Pinto, primeiro sargento Ariovaldo Moraes dos Santos, do Corpo de Bombeiros de Bragança Paulista, e da senhora Letícia Souza Neto Brandi, do Instituto Federal de São Paulo. Passaremos agora à leitura do decreto legislativo que deu origem a esta homenagem. Decreto Legislativo número 3, de 6 de junho de 2014,
dispõe sobre concessão de título honorífico. O presidente da Câmara faz saber que a Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista aprova e a presidência promulga o seguinte decreto legislativo. Fica concedido ao senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes, natural de Barretos, São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município, o título de cidadão bragantino. Justificativa. A concessão do título de cidadão é uma prerrogativa do Poder Legislativo em reconhecimento àquelas pessoas que, não obstante o fato de terem nascido em outras localidades, têm sua vida ligada de forma positiva e marcante à comunidade onde vivem. Nascido em Barretos, São Paulo, Bob Fernandes veio para Bragança em 1962. Aqui, ele era conhecido como Barretinho. O apelido veio de seu pai, Henrique Barreto de Souza, o Barreto, agrônomo do Banco do Brasil, que morou em Bragança de 1962 a 1978 e foi diretor da AABB, Associação Atlética Banco do Brasil, da Comissão Municipal de Esportes e da Liga Bragantina de Futebol. Barreto e o saudoso vereador Celestino Pédico muitas vezes usaram seus próprios recursos para que equipes amadoras de futebol da cidade pudessem ter o seu campeonato. Quando veio para Bragança, Bob Fernandes tinha 8 anos. Estudou no Jorge Tibiriçá, fez admissão no Colégio Pio XII e no Casper Libero fez o antigo ginásio e colegial. Serviu o Exército em Bragança, no Tiro de Guerra 02-013. Cresceu e tornou-se adolescente, como tantos, nas ruas e clubes de Bragança. Foi de esportes, Bob Fernandes conheceu todos os campos de futebol da cidade, mas também se dedicou a outras modalidades, como o vôlei, em que chegou a disputar os jogos regionais. No futebol, foi por anos centroavante do time de garotos do Clube Atlético Bragantino, treinando por Floriano, que chegou a ficar 2 anos invictos jogando contra os grandes clubes do estado. O futebol levou Bob Fernandes a conhecer toda a cidade de Bragança. O levou à periferia da cidade, conheceu as vilas e os distritos, algo que naquele tempo soava excessivamente distante para os meninos e adolescentes da classe média como ele. Bob Fernandes fez o curso de Comunicação Social na Universidade da Bahia, terra de origem de seus pais. Começou sua vida profissional na sucursal do Jornal do Brasil, em Salvador, indo em seguida trabalhar na Veja. De Salvador, foi para Brasília, onde, como repórter especial do Jornal do Brasil, cobriu a campanha de Tancredo Neves à presidência da República. Com Ricardo Noblat, Gilberto Dimenstein, José Negreiros e Roberto Lopes, escreveu o livro O Complô que Elegeu Tancredo. Ainda no Jornal do Brasil e em seguida na Folha de São Paulo, foi encarregado de acompanhar os passos de Mário Covas durante a Constituinte. Em 1989, como diretor da Isto É, em Brasília, acompanhou a eleição presidencial. Como correspondente internacional da revista, cobriu nos Estados Unidos a eleição de George W. Bush, em 1992, e as guerras na África. De volta ao Brasil, foi fundador da revista Carta Capital, onde trabalhou por 10 anos. Ao mesmo tempo, em parceria com a TV Cultura e GNT, faria o programa São Paulo-Brasil, em companhia de Bárbara Gancia e Roberto Muilart. Fundou também, há 9 anos, a revista eletrônica do portal Terra, a Terra Magazine, e há 3 anos é comentarista político da TV Gazeta. O homenageado é também do autor do livro Bora Bahia, a história do Bahia contada por quem viveu, e está terminando um livro sobre Hugo Chávez. Sua carreira de jornalista nasce dos anos de observação nas ruas e na vida em Bragança, do que é uma sociedade e todos os seus contrastes. Mesmo tendo saído para conhecer o mundo, Bob Fernandes jamais deixou de voltar a Bragança, de frequentar a cidade.
Pela inegável contribuição do senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes, para com o município bragantino, torna-se irrefutável a concessão da presente honraria. Casa do Poder Legislativo, vereador Marcos Vale. Neste instante, gostaríamos de chamar para compor a mesa de honra o ilustríssimo senhor doutor Fernão Dias da Silva Leme, digníssimo prefeito da Estância de Bragança Paulista. Gostaríamos de anunciar também que se encontra em plenário o vereador Miguel Lopes. Para as manifestações, convidamos o excelentíssimo vereador Marcos Vale. Excelentíssima presidente da Câmara, Gislene Bueno, doutor Miguel Ângelo Brandi, digníssimo desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, meu primo, prefeito Fernão Dias, Ana Kaplan, a esposa do homenageado, Bob, que nós vamos falar posteriormente sobre a sua pessoa, senhores vereadores, colegas, aqui eu vejo também a plateia, a maioria amigos contemporâneos e pessoas que a gente tem sempre uma ligação direta. Eu queria, antes de tudo, dizer que o título de cidadão bragantino, Bob, aqui é bastante valorizado. Nós temos uma lei aqui, uma norma interna, que cada vereador só pode apresentar uma propositura por legislatura. Ou seja, nos 4 anos que os vereadores exercem o seu mandato, eles só podem escolher um homenageado para ser o cidadão bragantino. É uma forma de valorizar esse título e, acima de tudo, de não banalizar. E eu acredito que eu escolhi bem. O Roberto Fernandes eu não vou homenagear, que eu não conheço. Aliás, hoje eu fiz uma confusão lá em casa, né? Falei, cadê o seu irmão, o Roberto? Veio, ele falou, Roberto sou eu. Né? Porque, na verdade, o que em Bragança você não é nem o Bob Fernandes, Roberto Fernandes muito menos. Né? Em Bragança, você é o Barretinho. Né? Eu tenho um grande orgulho quando eu vejo, eu não vou repetir aqui o seu currículo, né? Mas você trabalhou nos principais órgãos de imprensa do país, todos eles, quase, os principais. Aí só parece que no Estadão que você não trabalhou, o resto você trabalhou no JB, trabalhou na Folha, na Veja, Isto é um dos fundadores e redator-chefe, ou editor-chefe da Carta Capital, Portal Terra, revista Status, não no tempo que a Status era de mulher pelada, mas Status mais política, né? Então, eu não vou ficar repetindo aqui que você cobriu guerras, e toda vez que a gente via você na televisão, eu falava, você viu o Bob? Eu falava, não, eu vi o Barretinho, aqui em Bragança. E aí tem gente que pergunta, né? Fala, mas o Marcos, o Barretinho, o que o Barretinho fez por Bragança? Eu falo, olha, eu quero fazer uma homenagem para ele, porque primeiro, que ele simboliza o sucesso da nossa geração. Toda vez que eu olho e vejo você na TV, ou leio você no jornal, eu me sinto orgulhoso, e acho que todos os colegas que conviveram com você também se sentem assim, né? Em Bragança. A gente fica honrado de ter uma pessoa assim, tão digna, um profissional tão realizado como você, né? Então, você orgulha a nossa cidade. Segundo, essa homenagem, eu até, você me desculpe, mas não é uma homenagem só para você, não, tá? Principalmente para o seu Barreto, Fred que está aí, né? Que eu estava até dizendo que ele é muito parecido com o Zé Genuíno, e a gente estava tentando apresentar, né? E o Fred é meu contemporâneo, o Fred tem a minha idade, o Bob é um pouquinho mais novo, um ano e meio mais novo, né?
E eu lembro que naquela época não tinha nada em Bragança em termos de esporte. Tinha lá o pessoal, Celestino Pério, alguns abnegados que lidavam com o esporte amador. E aí tinha a famosa quadra dos bancários. E quem tocava tudo aquilo lá, né, era o seu Barreto, né, que era o pai do Bob, com o Fred e com o Barretinho. Né? Você não sei por que você ficou Barretão, por que não foi. Né? Devia ser Barretão, Barretinho e o seu Barreto, né? Mas o Fred ficou Fred mesmo. Aí, eles tocavam isso num tempo que não tinha nada de esporte em Bragança. Tinha alguns abnegados. E o seu Barreto, junto com o Fred, Barretão, e o Barretinho, né, faziam parte daquilo e faziam aquilo expandir em Bragança. Quantas vezes joguei futebol na quadra dos bancários? Aliás, eu queria fazer aqui um protesto, aproveitar. Tem o pessoal do futebol aí que são os amigos do Bob, né? E me discriminavam, viu? Eu não jogava com eles. Faziam bullying comigo, nunca deixaram eu jogar. Na época não era bullying, era discriminação. Possivelmente uma inveja em relação ao meu talento, que era inegável. Enorme. Né? Tinham medo de perder a posição, provavelmente, né? Mas o Bob conquistou muitos amigos mesmo em Bragança Paulista. O seu pai foi um precursor, junto com o Celestino, junto com outras pessoas. Eu lembro do Vanderlei Marques, que ficava junto com o seu pai, né? A dona Inedina gritando, Juninho, Juninho, era o Pudinho, o Juninho, né? Isso fica marcado na minha cabeça. Durante um bom tempo, o esporte corria ali. Estou falando do futebol de salão, né? O de campo eu não participava muito, já expliquei por quê, porque vocês me discriminavam, né? Não deixavam eu jogar junto. E então essa homenagem não é só para o jornalista brilhante, para o jornalista que honra a nossa cidade, que cobriu guerras, que trabalhou nos principais órgãos de imprensa. Não é, não. É principalmente, né, para o Barretinho. Mais para o Barretinho, para o Barretão e para o... Não, o Barretão é ele, e para o seu Barreto, que é o pai, né? E a nossa geração se sente muito recompensada. Cada vez que eu vejo você, eu vejo, olha, né, a gente fica realmente honrado com isso. Eu vou terminar por aqui, não vou falar muito, não. Eu tenho dificuldade de fazer esse tipo de homenagem, eu sou até tímido para isso, o pessoal não acredita, mas eu sou realmente. O Fernão sabe disso, né, Fernão? Nós somos tímidos, né? E às vezes a gente fala até demais, na timidez a gente dá umas empolgadas, aí não dá muito certo, né? Então, eu quero dizer que é uma honra tê-lo aqui, viu? É uma honra tê-lo aqui. Não de novo, porque você vem 2, 3 vezes por mês, às vezes. Você, por ano, sempre, pelo menos umas 20, 30 vezes aqui. A gente sempre está conversando. Você sempre gostou de Bragança. Eu acho que isso é um simbolismo que você merece realmente, porque a tua família realmente foi muito importante para Bragança. E você nos orgulha muito. É isso. Basicamente isso. Na sequência dos trabalhos, convidamos para suas manifestações a vereadora Rita Vale. Boa noite, senhora presidente, senhor desembargador Miguel Brandi, grande amigo, senhor prefeito de Bragança Paulista, também meu primo. Nepotismo, a família aqui. Bom, mas isso faz sentido, de certa forma. E Ana, esposa do Bob, e Bob. Vou te chamar de Bob porque eu não peguei a fase do Barretinho, porque eu sou um pouquinho mais nova do que você. Mas, enfim, meus nobres colegas vereadores e amigos presentes, porque na plateia aí a gente acaba vendo que a maioria realmente são nossos amigos que estão presentes aqui nessa homenagem ao Bob Fernandes. Bom, o seu currículo já dispensa qualquer comentário. Fora de Bragança, você alcançou, dentro da sua profissão, creio que o máximo que você poderia almejar como jornalista e, enfim, como cidadão que no mundo representou
um pedaço de Bragança, inclusive, com toda a sua vida e a sua vivência aqui durante um período. Mas, Bob, eu vejo aqui, principalmente olhando essa plateia, eu vejo, como o Marcos falou, nós temos só a oportunidade de dar esse título, que para Bragança e para nós, vereadores, é muito honroso, para uma pessoa só em cada mandato. E eu vejo que uma pessoa só, a gente gostaria de estar contemplando tanta gente, e você representa vários amigos, que inclusive eu vejo aqui na plateia, que não nasceram em Bragança, mas são verdadeiros bragantinos e verdadeiros amigos. Ou nasceram em São Paulo, ou cidades vizinhas, mas, enfim, são pessoas que escolheram Bragança para ser a sua cidade de coração, a sua cidade de amor, porque se não houvesse amor, todos nós não estaríamos aqui hoje fazendo essa homenagem a você. Então, eu gostaria de parabenizá-lo pela sua carreira e, sendo repetitiva, mas eu acho que sentimos orgulho realmente quando vemos algum dos nossos amigos que durante a nossa infância ou adolescência estão despontando aí, seja em qual área for, você na política, no jornalismo, nós também aqui como legisladores, sinto-me orgulhosa também fazendo parte de uma família que hoje trabalha por Bragança e defende Bragança Paulista, nós, Marcos e eu aqui no Legislativo, Fernão Dias no Executivo. Então, quer dizer, quando nós temos bragantinos ou cidadãos bragantinos que adotam Bragança, despontando de alguma forma, seja na área social, em qualquer área, mas podendo levar Bragança além dos nossos limites, das nossas divisas, isso é sempre um grande orgulho. Então, agradeço a todos pela presença, amigos, queridos todos, e principalmente a você, Bob. E agora, como cidadão bragantino, que você seja mais assíduo, que você seja mais participante, não que não o seja, mas que incremente aí a sua vida como agora real cidadão bragantino. Muito obrigada. Gostaríamos de chamar para compor a mesa de honra o excelentíssimo segundo secretário da mesa diretora, vereador Natanael Ananias. Na sequência dos trabalhos, convidamos para fazer uso da palavra o excelentíssimo doutor Fernão Dias da Silva Leme, prefeito de Bragança Paulista. Boa noite a todas, a todos. Boa noite, presidenta, Miguel Ângelo Brandi, desembargador, Natanael Ananias, homenageado, sua esposa, Bob Fernandes. É prazeroso saudá-lo. É prazeroso saber que um jornalista de sua capacidade, reconhecidamente no cenário nacional, vem receber o título de cidadão bragantino, assim como eu recebi, Bob. Eu também não sou um bragantino nato e estive nessa posição em 2010, recebendo o título de cidadão. E eu sei o quanto é honroso para a gente, para a nossa alma, e principalmente para a população bragantina que o quer bem e agora materializou o que já era de fato, né? Materializou o título de cidadão que seu coração já era bragantino. Na continuidade desse nepotismo, como diz o primo Marcos Vale, prima Rita Vale. Eleitoral. Todos eleitos democraticamente, né, Marcos? E, Bob, acompanhei muitas de suas matérias, sou um admirador, sou um fã seu, por todo o seu passado e principalmente pela Carta Capital. É uma honra falar com você e, na qualidade de chefe do Executivo, parabenizá-lo e dizer que Bragança está muito contente com essa homenagem. Parabéns, Marcos Vale, melhor não poderia ter sido. Um grande abraço a todos, muito obrigado.
Neste instante, será feita a entrega do título de cidadão bragantino ao homenageado. Para a entrega, convidamos para que se dirija à frente da mesa de honra a excelentíssima primeira vice-presidente da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, Gislene Bueno, o excelentíssimo vereador Marcos Vale e também o excelentíssimo homenageado, senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes. Para suas manifestações, convidamos o excelentíssimo senhor Roberto Fernandes de Souza, Bob Fernandes. Bem, primeiramente, boa noite a todos, aos amigos, às autoridades todas, senhor prefeito, doutor Fernão Dias, meu querido amigo Miguel, hoje desembargador, vereadora que preside, dona Gislene Bueno, Rita, Paulo Arruda, conheci há pouco, a todos os presentes, todas as autoridades e todos os meus queridos e queridíssimos amigos de muitas décadas. Como essa é sempre uma situação muito difícil, eu escrevi, eu não vou improvisar porque eu não tenho o talento do Marcos, da Rita, então eu vou ler o que eu escrevi e vocês vão ter que suportar. Eu, primeiramente, agradeço aos 19 vereadores dessa casa a honraria que me torna agora oficialmente, como disse o vereador, cidadão bragantino. Digo oficialmente porque, levado pela vida, eu saí de Bragança há 40 anos, mas nunca estive distante de Bragança. Meus amigos, às vezes eu fico procurando na praça, porque eu sou do tempo da praça ainda, e não acho, mas eu venho, estou sempre por aqui. Em Bragança, eu vivi o mais decisivo, fundamental ciclo da formação, entre os 8 e os 19 anos. Aqui, minha mãe, Beatriz Fernandes de Souza, meu pai, Henrique Barreto de Souza, e 4 dos meus 5 irmãos, Elizabeth, Cristina, Edson, Ricardo, viveram 17 anos. Frederico, o querido Mano Fred, genuíno, segundo o Marcos, hoje aqui presente, veio representando a família lá de Salvador. Eu e ele saímos um pouco antes, saímos ao mesmo tempo, ele um pouco antes. Beatriz, grande amiga de Inice, mãe do Marcelo, permita-me chamá-la de Patão. Agradeço primeiramente ao fraterno e querido amigo Marcos Vale a iniciativa, a generosidade, inclusive na saudação, por esse muito honroso título, de verdade. Imagino que isso talvez tenha lhe trazido algum sentimento, ainda mais agora que eu sei que é só um a cada legislatura, por parte de quem muito justa e compreensivelmente merece e almeja essa honraria. Mas sei também que o amigo saberá encarar eventuais sentimentos com o humor e a altivez que lhes são absolutamente conhecidos. Uma tarde, numa cerimônia no Congresso Nacional, pelo 30º dia da morte de Tancredo Neves, ouvi um dos mais belos e brilhantes discursos dos milhares que presenciei no Parlamento do Brasil e mesmo mundo afora. A louvação, feita pelo então presidente da Câmara dos Deputados, Ulisses Guimarães, foi dirigida não apenas a Tancredo Neves, foi uma ode ao exercício fundamental para a democracia, para a vida em sociedade, para a sobrevivência da democracia. Em 10 curtos minutos, Ulisses Guimarães prestou homenagens ao amigo que havia partido e, acima de tudo, à política,
aos que exercitam, como vocês todos, a política diariamente, além dos cidadãos. O velho comandante da luta contra a ditadura lembrou o que é a política, tantas vezes, por tantos de nós, por mim, por qualquer um de nós, vilipendiada. Vilipendiada não apenas pelos que desmoralizam essa função primordial, imprescindível, a política, com eventuais práticas desonrosas. Vilipendiada também por sociedades que se recusam a enxergar a política como ela é, um espelho das ações, hábitos, costumes, da cultura das sociedades, com todas as suas qualidades, mas também com seus defeitos, com imensa energia criadora e transformadora, mas também com temores, reações e recuos. A política traz da sociedade a coragem, o destemor, as grandes lições e ideias, os avanços, assim como pode trazer também da sociedade a covardia, a pequenez, o ódio, o atraso, a reação provocada pelo ignorar profundo. Na política, como na vida, cabem os grandes, mas cabem também os que se apequenam. Na política cabe o que, em resumo, é a sociedade. Uma sociedade onde uns poucos, o Brasil, por exemplo, escondem $500 bilhão em paraísos fiscais. Uma sociedade onde se deve 1,3 trilhão ao fisco, dívida inscrita na União, onde contribuintes devem mais de 50 bilhões à receita da maior capital do país, São Paulo. Essa sociedade, antes de recusar a política, meus amigos políticos, deve ou deveria também olhar para o espelho. Apontar o dedo para o outro, como a gente tem assistido tanto nos últimos tempos, sempre e apenas o outro. Eximir-se das responsabilidades individuais e recusar a política nos instantes mais dolorosos, como se ela não fosse resultado e resultante, nada mais é do que recusar o espelho. Vivemos um tempo em que predomina a visão apenas binária, uma visão futebolística da política e de quase tudo. Um tempo em que tantos só querem ver e ter como seus os acertos e avanços, enquanto outros tantos só conseguem enxergar os erros e recuos produzidos pela política, nunca admitindo os avanços, seja quem for, de que lado for. Por isso, exatamente, é tempo de saudar os que dignificam a política, na pessoa do meu querido amigo, o vereador Marcos Valle, de longa, utilíssima, vital, honrada e íntegra caminhada nessa casa e nessa cidade. Saúdo os senhores servidores da política e da sociedade. Com a minha família, cheguei a Bragança Paulista em 1962, aos 8 anos. Morávamos primeiro em frente ao Colégio das Madres, o Sagrado Coração de Jesus, onde estudávamos os 6 filhos de Beatriz e Henrique. Tempo de buscar os litros de leite na leiteria logo ao lado de casa, de fazer compras na mercearia da família Zago, no Larguinho das Pedras e na padaria, e bar da família do grande ponta esquerda do Bragantino, Wilsinho, irmão do Di e do querido amigo e craque Manguinha. Tempo aquele em que éramos todos, vocês todos que estão aí quase, sem medo e sem pecha, meninos de rua. Além da casa e da escola, nas ruas aprendíamos as lições formadoras do caráter. Futebol jogado no barranco, em frente à leiteria, no campinho, em frente ao Colégio São Luís, por entre os bancos dos Larguinhos das Pedras e no gramado do Larguinho do Ovo. Futebol nas ruas Santa Clara e Santa Madalena, com gols no paredão da casa do Maurício Tartari, que aqui está, ou na garagem da casa de esquina do promotor, que de vez em quando era atingido por uma bolada em meio ao seu trabalho. Futebol no terreno e trave ao lado da casa do Joca e Maria Alice Vasconcelos, ou no Arvrão. Acho que hoje é a Telefônica, ou já foi. E lições fundamentais para a vida toda. Como saber ganhar, como aprender a perder, como lidar com as vitórias e com as derrotas, como conviver com a euforia, o orgulho e com a tristeza, as frustrações e as inseguranças. Falo do futebol tendo como fio condutor, porque falo de um tempo em que meninos nas ruas tinham outro significado.
E o futebol, mais do que um meio, era uma escola de vida. Falo do futebol, do esporte, porque com ele e através dele falarei daquele que, na verdade, considero o grande homenageado nessa noite. Aquele que deveria receber esse título, mas já não está aqui. Meu pai, Henrique Barreto de Souza, o Barreto, como bem lembrou o Marcos. Falo do futebol como embrião, experimento para a trajetória pessoal minha, profissional e em sociedade. Falo do futebol tão marcante na cultura e no imaginário do brasileiro, e ainda bem que assim é. Em muitos cantos do mundo, ouvi e vi vidas e gerações inteiras sendo descritas como tendo como cenário a guerra, as guerras. Não essa nossa guerra não declarada, tão brasileira, que nos últimos 33 anos matou mais de 1.300.000, quase sempre jovens, quase sempre pobres e negros. Essa nossa guerra, a que não nos acostumamos, porque quase sempre não conhecemos, não sabemos quem são os mortos, porque eles não têm nome e nem rosto, são apenas números. Quem foi menino em muitas ruas do Brasil nas últimas 3 décadas e meia, 33 anos, talvez se lembre, venha se lembrar mais dos amigos e companheiros assassinados do que dos amigos que viveram o futebol, o lúdico na infância e na adolescência, como nós pudemos viver. A nossa guerra, por conta da nossa história e nosso jeito de ser, convive com tudo mais, convive com horror, como se ele não nos atingisse, como se fosse passageiro. Mas tenhamos certeza, isso tem a ver com um tempo em que nos ausentamos, a política, como se fosse possível delegar e assim nos livrarmos da responsabilidade de sermos cidadão. O que hoje vivemos com avanços e recuos é o reaprender a tomar conta do nosso destino. Muitos de nós nascemos e crescemos entre 2 Brasis, o encantador, genial Brasil dos anos da Bossa Nova e o que a ele se seguiria por 21 anos, o da velha boçalidade autoritária. E nós, ainda meninos, só queríamos saber, não é, Dejá, de 2 assuntos. Um deles era o futebol. Das peladas, no campinho em frente ao São Luís, nasceria o Cafifa, comandado pelo super craque Juninho, filho do Alcides, colega querido do meu pai no Banco do Brasil. Do Cafifa viria grande parte, perdoem-me a imodéstia, do timaço do Bragantino, Dente de Leite e depois Dentão, meus amigos que estão lá ao fundo. Dentão, depois Amador. Antes e depois do Bragantino, também o Legionário, no bairro do Matadouro, comandado pelo competente e dedicadíssimo e saudoso Dedé Muniz. Naqueles anos, fim da infância, adolescência, tudo nas ruas de Bragança seria fundamental e fundamentador, decisivo para mim, para sempre. Tudo, mesmo as inseguranças e ansiedades, maiores ou menores para uns e outros, mas tão próprias da idade. Clotário, que lá está no fundo, Nosso Serras, Zago, seu reserva, Tinho, moderno lateral já à época, Chu como reserva e Nelson. Paulo Sérgio, filho do juiz, depois que se mudou, e depois Porquinho, o Celso, que está aí. Marco Antônio, nosso querido que já se foi, e o Porquinho, e depois Manguinha, que, se eu não me engano, chegou e está lá no fundo agora também. Florisvaldo, filho do saudoso treinador Floriano, e também Coati, Oswaldinho, antes do cracaço Tostão, meu querido amigo, hoje pai da Maíce, do Cacá e do colega nas letras, o brilhante poeta e professor de literatura na USP, Érico Nogueira. Na meia esquerda, o genial canhoto Gatão Pédico, filho do Celestino, que tantas vezes deixou seu centroavante na cara do gol. Um dia, 35 anos depois, exatamente, cada um em um lado da terra, em Bragança e em Pequim, Gatão cobraria por escrito os gols entregues de bandeja ao seu centroavante. Hoje, enfim, o agradecimento em público. Muito obrigado, Gatão. Na ponta esquerda, vindo também do Cafifa, o amigo Júlio, e em seguida, Carlos Toledo, o Totonho, eficaz e sereno companheiro na ponta esquerda. O centroavante era o Barretinho. Eu, filho do Henrique Barreto de Souza, meu querido velho,
Eu que dele trago mesmo é um outro sobrenome, Souza. Time moderno, entrando e saindo, jogavam todos. No começo, outro grande amigo também, Di Raposo, depois Juarez, o Zeize, mais tarde o Jarinu, o Binho Menin e outros cujos nomes o velho Al não me permite recordar. No segundo ou no terceiro time do Bragantino, me perdoem a inconfidência, jogaram também alguns pernas de pau. Como os eternos e queridíssimos amigos, filho de queridíssimos amigos e amigas, Dejar Gomes Neto, aqui presente, irmão do Eduardo, que jogava muito, e do Zeca, filhos de Lacerre e Regina. Também corintiano e, digamos, da mesma categoria, outro fraterno amigo para sempre, com quem falei hoje, Pedro Luiz Dutra Megali, um dos três filhos do grande paraense Dr. Megali, e da nossa amada Dona Terezinha, mãe do Guto e da Tise. Dona Terezinha, de coração e casa, que sempre receberam e abrigaram inquietos meninos e meninas. Na garagem dos Megali, os primeiros bailinhos e os shakes nos hormônios. Da mesma forma, na casa dos parentes, da saudosa Orminda, doutor Parente, e da amiga de sempre, Isaura Regina, irmã do Benhur e da Eloá. A Isaura está engarrafada pelo caminho, mas acha que chega. Sem Isaura Regina, sem a grande amiga Mônica Diniz, aqui também com o querido Marco, sem a amada Tata e o Nilson de Beles, eu e Dejar, por exemplo, poderíamos estar até hoje nos bancos do Casper Libero. Eles nos salvaram com colas excepcionais, muitas vezes. E o Dejar roubava a prova das meninas e trocava. Registro, para encerrar esse capítulo, que com o Dejar e Pedro Luiz, a polícia e a medicina de São Paulo ganharam 2 excepcionais profissionais. E o futebol não perdeu nada. Que os amigos daquele timaço de garotos, o Bragantino, infantil e juvenil, saibam que jamais me perdoei e carreguei uma lição definitiva. A única grande derrota em 2 anos em casa se deu contra o São Paulo, 1-0, com muita ansiedade e insegurança próprias da juventude, de uns sim, de outros não, fominha, atrapalhei o Tostão na cara do gol e impedi o empate. Terrível, nunca, nem em sonhos, consegui superar aquele lance. Com 40 anos de atraso, perdão, companheiros. Aprendi, a partir daquela tarde, e pensando muito naquilo, que o trabalho, a vitória, a derrota, a vida, são construções individuais, certamente, e sempre, mas são também obras dos grupos humanos, e a Isaura adentra o gramado. Obras dos grupos humanos, das equipes, das pequenas e das grandes sociedades. Por isso, também hoje aqui, agradeço aos amigos com quem vivi tão intensamente aqueles dias e noites, quase todos de vitórias nos estádios de Bragança e do estado de São Paulo. Em especial, agradeço ao amigo e ponta Coati pelo cruzamento que levaria ao meu gol contra o Corinthians. 1-0, em pleno Parque São Jorge, num sábado à tarde. Sinto muito, amigas e amigos corintianos, mas é a história. O Coati queria roubar o gol. Mas agradeço mesmo, amigos do futebol, por muito, muito mais do que o futebol em si, suas memórias, lances e histórias inesquecíveis. Agradeço pela oportunidade rara naqueles tempos da sociedade brasileira de conviver e viver com todos, não só com alguns bairros, não apenas com uma cidade partida. Tempos aqueles de uma sociedade, a brasileira, com rígida estrutura de classes. Se hoje, ainda hoje, a ascensão social, mínima que seja, incomoda e atemoriza, imaginemos os tempos em que, para muitos, ou para quase todos nós, cada bairro, cada região das cidades era o limite máximo para a convivência social. Morador primeiro das Pedras, depois da Rua Santa Madalena e, por fim, da Clemente Ferreira, da Dona Irani, nunca esquecerei e nunca esqueci o gigantesco peso de uma expressão endereçado aos, entre aspas, outros. Numa única palavra cabia toda a herança e história de um país que teve escravos por 350 anos,
4/5 da nossa história. Em 7 letras, todo o desprezo que me serviriam como alerta e como norte ao longo da vida dos meus hoje 36 anos de profissão. Essa única palavra, com todo o seu peso, foi e continua sendo combustível e luz. Vileiro. Vileiro. A designação depreciativa então dada aos que moravam nas vilas, nas periferias da cidade. Com meu pai, Henrique Barreto, aprendi, ouvindo e na prática, o tamanho das injustiças e da dor que produz qualquer sociedade onde pessoas são percebidas apenas como servos, onde milhares ou milhões de humanos são apenas estatística, são como se fossem invisíveis. Por isso, considero aqui, hoje, o grande homenageado, meu pai, Henrique Barreto de Souza. Para a angústia de Beatriz, mãe de 6 filhos, muitas vezes com recursos próprios, meu pai e poucos amigos lutavam por opções de lazer e entretenimento e alegria para os que pouco ou nada tinham. Não era o caso o de prover na quadra dos bancários, na ABB, onde a presença do Vanderlei, da dona Edina, frequentávamos e jogávamos nós, os meninos e os colegas de banco do Brasil, Júlio e Raul Vilches, Orlando, Lelo, o querido Inir, grande amigo do meu pai, que encontrei há pouco, Cassiano, além de outros um pouco mais velhos, Rogerinho, cracaço da ponta direita que está ali, Guilardi, Meio Quilo, Mário Tulu, Bonini, Tó, todos os craques que brilhariam no Legionários e no ginásio de esportes. A quadra dos bancários, quase vizinha à casa de outro colega de meu pai na profissão, agrônomo e de banco, Hugo Rocha, pai do também Hugo e do amigo e aliado nas incontáveis suspensões e advertências no Casper Libero, Adriano, a quem hoje tive o prazer de reencontrar há pouco. A cada ida à diretoria, cada um fazia um talho em uma das folhas do Antúrio, sempre uma peneira no final do ano letivo. Babalu, que também encontrei, e Jairo eram outros grandes frequentadores do mesmo Antúrio. Ajudar a prover não era o caso na quadra dos bancários, das classes médias, mas por quase 2 décadas assim foi na Liga Bragantina de Futebol e mesmo na Comissão de Esportes e no ginásio de esportes, como bem lembrou o Marcos. E nesse tempo todo, em parceria com um amigo leal e dedicado, Celestino Pédico, pai do Gatão, dos Pédico, também ele, vereador nessa casa, se não me engano, por 2 legislaturas, salvo engano. Para muitos, inclusive na minha casa, isso parecia um estranho hobby, que muitas vezes afastava o pai da família. Mas era muito mais, e com o tempo aprendi, era a dedicação natural, absolutamente desinteressada, de alguma forma aprendida por meu pai na velha Bahia, dedicação aos que pouco ou nada tinham. Para os que mal conheciam o Lava-Pés, o Tabuão, a Vila Aparecida, Santa Luzia, Cruzeiro, Matadouro, aquilo era nada, não tinha sentido. Muito menos significava alguma coisa a Água Comprida, Guaripocaba, Curitibano, 7 Portas, mas para centenas ou milhares que moravam nas vilas e periferias, num tempo em que até televisão era um luxo, o atletismo ou o futebol eram muito, fosse para jogar ou para assistir. Quem hoje esbarra em multidões de jovens de São Paulo, em qualquer grande ou até em pequenas cidades do Brasil, capturados pelo crack, zanzando pelas ruas do país, como zumbis à espera do fim próximo, é capaz de entender o que pode significar o esporte como meio de aprendizado e socialização. Isso parece pouco, mas é muito. Para mim, para o que viria a ser como pessoa e como profissional, foi e é muitíssimo. Ao longo da vida, em incontáveis situações, lembrei-me da nossa Bragança e do muito que aqui vivi e aprendi. Com grandes professores e professoras no Colégio das Madres, Dona Marina ali está, no Jorge Tibiriçá, no Pio XII e nos muitos anos de Casper Libero. Levando-se em conta que foram quase 100 professores que tive desde o Colégio das Madres até o final no Casper, não teria como nominar todos. Certamente cometeria ainda mais gafes do que cometerei ao não comentar nem conversar com cada um dos amigos e amigas aqui presentes. Não faço citar todos os nomes de todos os professores por não me alongar ainda mais nesse discurso de deputado baiano
nesse rosário de memórias que temo se tanto interessam a mim e aos meus mais próximos amigos. Espero que compreendam. Falar de mim, da minha vida e dos meus, dos nossos, é falar sobre todos nós. Cito alguns dos mestres em nome de todos. Se falássemos de todas suas qualidades, atravessaríamos a noite aqui conversando. Nantala El-Badwi, que hoje as meninas chamariam de fofo, por sua infinita, cito, por sua infinita paciência ao tentar em vão ensinar inglês, por exemplo, a mim e ao Dejar. E assemelhados, fracasso na missão. João Vane, que se foi, infelizmente, há pouco, e não apenas por ser da queridíssima família do amigão Zeca, que mora no Rio, e se hoje estivesse aqui, estaria, como sempre, afinando o seu violão. João Vane, pelo saber, pela sensibilidade, ao não deixar para trás aquelas antas, entre as quais me incluo, que trafegavam no mais absoluto breu quando o assunto era física. Não educação física do amigo de todos nós e grande dínamo, o professor Mário, o Marião Pancho, que parece-me, infelizmente, também se foi. Cito particularmente Dona Idê pelos estímulos para amarmos, eu, por exemplo, ainda mais a história. Zilá, Dona Marina, Sebastião, por nos apresentar a língua. Júlio Vilches, por ser um grande professor de matemática, com quem não tinha correspondência em alguns dos seus alunos, por ser outro fofo e por nunca ter nos dado aquela prometida fubecada. Maurano, por ser o Maurano, com sua fileira de ervas daninhas. Várias dessas ervas daninhas, vejo que hoje estão aqui. Professor Mauro, Padre Zequim, por fim, aquele por quem tinha grande identificação e admiração, o professor de geografia Carlos, o Carlão Bacalhau. Tomo essa liberdade, se tiver algum parente, não apenas por ele ser baiano, como meus pais, mas porque ele a mim, que já era moreno e queimado pelo sol do futebol o dia inteiro nas ruas, me chamava de Fundus Frigiderium, ou fundo de frigideira. Aquela era a nossa senha secreta, por ele criada, com toda a sua agudeza e ironia, na percepção dos humanos e da sociedade que o cercava. Aos meus irmãos ele chamava de Fundão, Fundinho e por aí afora. Nas geniais e detalhadas aulas do mestre Carlos, aulas de geografia há 40 anos, viajávamos à Lua com os astronautas, aprendíamos sobre propulsão de foguetes, solo lunar, gravidade, mergulhávamos na complexidade do DNA e do universo, inteligência, saberes, estímulo contínuo na busca do conhecimento. Salve o professor Carlos e um eterno obrigado ao professor e a todos os nossos mestres. E também aos que imaginávamos que nos vigiavam, mas na verdade nos guardavam, o Tuíta e o Robertinho de Vita, com quem, felizmente, por informações dessa grande pessoa que é o Barbosa, eu e Dejar estivemos há um ano, conversando e visitando. Volto sempre ao futebol e nele me defendo também porque não éramos muitos no futebol, éramos 11 ou pouco mais, ou 5 no futebol de salão. Com isso, a chance das omissões serem menores. Aos 10 anos, nem isso ou pouco mais que isso, nas ruas Santa Madalena e Santa Clara, grandes amigos, o Maurício está aqui, e o primeiro time, o Paulistinha. Ele disse que não lembrava do nome, mas era esse, Paulistinha. No gol, Maurício Tartari, irmão do Amauri, da Marilis e da Luzia, vizinhos de fundo de casa, filhos do grande médico, Dr. Temístocles Tartari e da Dona Cléo. Dr. Tartari, Maurício, saiba, foi citado e venerado pela minha mãe até o fim da vida, e também por meu pai. No Paulistinha, o queridíssimo amigo que várias vezes reencontraria antes dele nos deixar, Mário Lossardo, recordando meu amigo Mário, saúdo toda a família Lossardo, de quem também fomos vizinhos por muitos anos. Esse primeiro time jogava na quadra dos bancários e entrou com seus meninos todos raspando a cabeça, bem antes do Ronaldo, deu um rolo doido. O Jota, que morava em Santos, e seu primo, meu amigo Marco Aurélio Frias, o Mão. Mão, amigo dos tempos em que, antes de ser chamado de Barretinho ou Barreto, por conta da origem dos meus pais, eu era o baiano.
Antes disso, ao chegar em Bragança, foi o Olímpia, cidade de onde viera a minha família. Quando me mudei para Salvador, na Faculdade de Comunicação, me chamavam, vejam só, de paulista. Roberto, que sou, viriam a me chamar e até hoje me chamam de Bob. Aprendi que os nossos nomes não necessariamente nos pertencem e vice-versa. Ruas, as descomunais ladeiras, o sítio do Paulinho e do Murilo Chequetin, querido Paulinho, as fazendas dos amigos como o Porto, da Margarete, e da Dona Maria Eugênia, Maria Eunice, as escolas, o Clube Literário, Tanque do Moinho, Legionário, Ferroviário, São Lourenço, Marcelo Steffen no estádio, a quadra do Padre Aldo, time treinado pelo Dirceu. Eu recebi hoje do Celso Porquinho uma foto daquele tempo. Os livros inesquecíveis na Biblioteca Municipal, que então era ao lado do Hotel Bragança, a Rua do Mercado, as vilas, os distritos vizinhos, as viagens cotidianas com meu pai agrônomo. O que hoje é memória, naquele tempo foi riquíssimo aprendizado. Construída essa nossa cidade ao longo de 2 séculos e meio por portugueses e descendentes, italianos, espanhóis, japoneses, gregos, turcos, libaneses e descendentes, certamente por outros povos, por nortistas, sulistas, nordestinos, os vizinhos mineiros, erguida também por descendentes de africanos e escravos, Bragança foi para mim um preciosíssimo laboratório. Em cada reportagem, em cada cobertura do Brasil e mundo afora, mesmo na maneira de olhar, de perceber, carreguei e carrego até hoje o DNA da formação em Bragança. Aqui aprendi o que é certo e também o que pode ser errado. Aqui vi, ouvi e vivi o choque e entrechoque de oriundos de civilizações diversas, o entrechoque de acentos e sotaques, até nos gestos, no largo uso das mãos, que nesse momento não é possível, percebo em mim a influência dos anos de convivência diária com amigos e famílias de porções do sul do Mediterrâneo. Aprendi conceitos, como em qualquer sociedade, também preconceitos. Um extraordinário caldo de culturas, onde tantas vezes, Marcos, coexistiam, certamente coexistem, hábitos e costumes até mesmo opostos, como, por exemplo, larguíssima e fraterna generosidade e, digamos, certos encolhimentos. Não é isso, caro Marcos? E perdoe-me pelo caro. De tudo e de tanto, quando deixei Bragança para andar pelo mundo, carregava um PhD na alma humana, demasiadamente humana. Nunca esqueci Bragança. Numa das vezes em que fui vasculhar aquele formigueiro humano, Serra Pelada, que é uma cena impressionante quando você vê, buscava conhecer quem fosse de Bragança, não de Bragança Paulista, mas da outra Bragança, perto do Pará, que eu queria informações sobre como é que era a cidade, se tinha alguma coisa, o que tinha a ver. Nas Copas do Mundo, por exemplo, ao escrever, buscava alguma memória, sempre alguma cena de Bragança ou do Bragantino. Meu colega de título do Taqueupa e do Legionário, Rodinei Rodão, que está aqui, eu não sei onde é que ele está agora, ali está. A ele eu procurei às vésperas da Copa dos Estados Unidos em 94, para saber como era o Mauro, o Muro Silva, aquele paredão da Copa de 94. Ao volante eu me apresentei como amigo e irmão do Becasso, o Rodão, então, se não me engano, médico ou ex-médico do Braga. Quando o Guarani foi campeão brasileiro, foi jogar em Salvador, no hotel, eu busquei o meu amigo Manguinha, no hotel, no Corredor da Vitória. Vi o Braga ser campeão paulista, e no estádio, aqui em Bragança, ser vice-campeão brasileiro, naquele 0-0 com São Paulo. Peguei o avião, vi, voltei a assistir. Washington, em Nova York, ou com o Marcos, na casa do Irã, em Brasília, célebre noitada, nos carnavais da Bahia, nas coberturas no Acre, nas Olimpíadas, em qualquer canto, cidade ou evento mundo afora, em algum momento, Bragança sempre esteve comigo, muitas vezes a me inspirar. Num restaurante francês do festejado chefe em Vargem, encontrei mais um motivo para voltar sempre. Com o meu queridíssimo, que também se foi amigo, João Cunha, pai da Márcia, do Felipe, da Fazenda Fortaleza, na vizinha Piracaia, pelos 10 primeiros anos de vida das minhas adoradas filhas Luana e Letícia, perdão pelo mico,
e com minha amada Ana, sempre encontrei motivos ou desculpas para vir e estar em Bragança. Não por acaso, aqui no campo do Bragantino, elas, Letícia e Luana, viram pela primeira vez um jogo de futebol no estádio. Nas arquibancadas deram mostras de alguns dos seus interesses. Luana, com 2 anos, não tirou os olhos do gramado, atentíssima a cada lance, a cada drible. Letícia, com 4 anos, assistiu aquele Bragantino e Corinthians de costas para o campo. Lembro-me de certas e incômodas perguntas que me faziam sobre não levar linguiça hoje. Elas me perguntavam o que significava aquilo e sobre por que falavam tanto da mãe daquele homem de uniforme preto. Sinto não ter como contactar tantos amigos depois de tanto tempo. Não tinha como encontrá-los, infelizmente. O Lazinho, um amigo da família que cuidava de todos nós, cuidou de todos nós em seu trabalho com o seu Joel da farmácia Almeida, pai do Joelzinho, da Silvia e da Cecília e do Netão, que também nos deixou tão cedo. E pai do Zeca, que se aqui estivesse, continuaria afinando o seu violão. Laura, Sueli, Margarete, Márcia Cunha, tantos e tantos e tantas que aqui não estão. Dolinha, eu já estou acabando, irmã do Afonso Celso do Porto, o amigo Valo, grande jogador de vôlei e tênis, goleiro meia-boca. O Porto, que a cada verão me perguntava, sempre que eu voltava no verão baiano, imagine só, anos da contracultura, 71, 72, eu chegava e ele perguntava, o que você foi fazer na Bahia, no verão? Ele hoje está casado com Lenícia, uma baiana, tem 2 filhos baianos e fala baianês. Como já não somos tão meninos e meninas, alguns de nós já se foram. Conradão, Wilson, nosso lateral Marco Antônio, Floriano, Celeste, Dr. Pedro Megali, Lacerre e Regina, Paulinho Gino, Dona Orminda, Dedé, Copinho, Dr. Tartari, Dona Cléo, Mário Lossardo, vários dos nossos mestres, colegas e amigos, meus, dos meus irmãos e dos meus pais. São décadas, os que aqui estão relevarão as inevitáveis omissões. Por fim, para reverenciar a memória de todos e todas que nos ajudaram a construir essa história, que é minha, que é também de vários de vocês, falo de uma pessoa daquelas que sabemos ser especial, rara. Nos entendíamos até mesmo antes do olhar. Pensávamos quase sempre e quase tudo da mesma maneira. No nosso pequeno mundo, líamos e ansiávamos pelo grande mundo e com a mesma sede. Espírito livre e curioso, inteligência à flor da pele dos sentidos, às vezes muito ímpeto e, ao mesmo tempo, um humor extraordinário, tantas vezes ferino, sempre à frente do seu tempo. E nós sabemos, isso nunca é fácil. Alguns chegam ao mundo com antenas especiais, rastreiam tudo, percebem tudo muito antes. Ser um radar tem custos para aqueles poucos, raros, que enxergam antes e que muitas vezes, por isso mesmo, se vão antes. Um radar humano capta, recebe toda a energia que há, que está aí, tudo que os humanos emitem. E, às vezes, esse tudo é muito mais do que se consegue carregar, digerir e seguir carregando. Quem me deu a notícia foi o amigo Porto, lá na Bahia. O primeiro grande choque desse gênero na minha ainda jovem vida. A percepção tornada concreta de que aqueles que admiramos e amamos, de repente, se vão. Naquela conversa no meio da rua, prometi ao meu amigo e a mim mesmo que, se eu viesse a ter filhos, de alguma forma lembraria quem por um tempo breve demais, iluminou as nossas vidas. E assim foi, tecido pelo subconsciente, mesmo sem que eu percebesse. Minhas amadas e preciosas filhas, o que de melhor eu e Ana fizemos e temos na vida, se chamam Letícia e Luana. Eu, muitas vezes, as chamo de Lê e Lu. A Eloá Vilches, eu sempre chamei de Lô. Lê, Lu e Lô. Eloá, filha da dona Cleide e do Joel, colega do meu pai, neta do professor Júlio, irmã do Ariel, que também aqui está, e da Heloísa.
Eloá, nossa colega e super amiga do ginásio, ao fim do colegial e mesmo depois, antenadíssima, irrequieta, arrebatadora, líder à maneira dela. Eloá, alô, em sua passagem pela Terra, Eloá foi um cometa, fugaz, brilhante, iluminou e marcou as nossas vidas. Agradeço mais uma vez, honradíssimo, Marcos, e a vocês, caros vereadores, o título de cidadão bragantino que essa casa me oferece. Agradeço a generosidade do amigo. Agradeço comovido, de verdade, a presença dos amigos e das amigas que são parte inseparável da minha vida. Em basicamente 2 das muitas cidades em que morei, me formei, Bragança e Salvador, na Bahia. Há 8 anos, tornado cidadão baiano, encerrei minha fala dizendo o que hoje diria aqui de novo no encerramento. Naquela tarde, meu pai não pôde comparecer à Assembleia Legislativa. A doença que o levaria pouco depois já agia. Minha mãe havia partido 3 anos antes. Peço e espero sempre que a vida só nos dê o que temos capacidade de suportar. Às vezes, em forma de dor, ela nos entrega, ou alguém que amamos, muito mais do que achamos e parece ser possível aguentar. Aí, aprendemos, reaprendemos, que é sempre preciso seguir em frente. Porque, por tudo, contudo, ou mesmo apesar de tudo, ela, que tantas vezes pode doer tanto, é um dom divino. E é bela, a vida é bela. Muito obrigado a todos e a todas. Passamos agora a palavra à excelentíssima presidente da sessão, senhorita Gislene Bueno, para as manifestações finais e o encerramento da sessão. Autoridades já nomeadas, nobres pares, público presente, servidores e imprensa, amigos e familiares do homenageado, boa noite. A escolha do jornalista Bob Fernandes para receber o título de cidadão bragantino mostra que essa Câmara está atenta ao que acontece no mundo. Apesar de não morar atualmente na cidade, para cá ele volta sempre, e podemos dizer que o homenageado foi moldado nas ruas e bairros de Bragança Paulista. Pois veio ainda criança e daqui saiu na flor da juventude. A melhor fase da vida ele passou aqui, brincando, jogando, se divertindo nas ruas e clubes bragantinos. Daqui, ele saiu para conquistar o mundo. A Câmara hoje concede o título de cidadão bragantino a um cidadão do mundo, jornalista reconhecido e respeitado. Bob Fernandes atuou em diversos países, trazendo as informações do mundo para o Brasil. Mas podemos ter certeza que, lá no fundo do coração, ele levava as boas recordações da vida em Bragança Paulista. Homenagear Bob Fernandes reforça o compromisso que esta casa tem com a liberdade de expressão, pois, ao escolher um jornalista para ser o agraciado, a Câmara está demonstrando o apreço a este direito inalienável. Estou muito feliz de estar presidindo essa sessão e parabenizo Bob Fernandes por ser o mais novo cidadão bragantino. Às 20h44, declaramos encerrados os trabalhos da 18ª sessão solene. Agradecemos a presença de todos e desejamos uma boa noite.